Olá, estamos juntos mais uma vez em mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você assuntos importantes que informam, orientam, edificam a sua vida e ajudam a que você tenha uma vida cada vez mais plena e abundante, como Deus tem para a gente, né? Como é o propósito dele para cada um de nós. Programas da Rede Boas Novas você assiste não só pela televisão, pela Rede Boas Novas, mas você pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. A mesma programação que hoje a gente coloca na telinha, a gente coloca também na internet, para que você possa nos assistir em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou no mundo. Isso para a gente é uma bênção, é um diferencial, porque a gente sabe que pode abençoar a sua vida onde quer que você esteja, seja pela televisão, seja pelo computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, onde você estiver. A Boas Novas está aí, pertinho de você, 24 horas por dia, uma delícia, né? Para a gente, uma bênção que ela é possível também, porque nós temos aquele exército de pessoas que oram pela Boas Novas, que já entenderam que a Boas Novas precisa de você, para poder cumprir a sua missão, que já entenderam que quando elas semeiam aqui na Boas Novas, elas estão também cumprindo o ID de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura, de poder levar o Evangelho dele a todo mundo. É isso que você faz quando você semeia aqui. Por isso que nós desafiamos a você, que é abençoado com a programação da Boas Novas, mas ainda não é um semeador, nós o desafiamos a se tornar um semeador também. Se você não é um semeador, vem agora fazer parte do Exército de Semeadores. Liga 21-26300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv, e venha fazer diferença junto com a Rede Boas Novas de televisão. Você sabe, né? Uma alma ganha para Jesus, não tem preço. Assim mesmo é a sua contribuição. Por isso que a gente não define nenhum tipo de valor. Você pode contribuir com aquilo que lhe for possível, com aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Porque a gente sabe que quem vai fazer a boa obra é Ele e não nós. Seja um semeador. 212-6300 ou www.boasnovas.tv. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, porque só Ele pode fazer isso. O nosso compromisso é orar por você a cada dia. Tenha certeza disso. A cada dia nós oramos por todos vocês, semeadores de Boas Novas, e por todos vocês, telespectadores, porque a gente gosta de orar pelos nossos amigos, por todo o Brasil e por todo o mundo. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema que ele é muito importante para todos nós, ele é muito importante para todos os países. Impressionante. Segundo dados do IBGE, aqui no Brasil, mais de 700 mil crianças elas ainda estão fora das escolas. O Brasil, a educação aqui no Brasil hoje, ela está, como se pode dizer, frente a um espelho, em momentos de grandes debates e avaliação, não só do nosso sistema de ensino, mas também do tipo, da qualidade de serviço de educação prestado principalmente às nossas crianças. Quais são os principais desafios da educação no Brasil? Gente, por que será que nossos governantes não conseguem, de fato, estabelecer educação como uma prioridade em nosso país? Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre os desafios da educação no Brasil. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para conversar conosco hoje. O processo de expansão da escola básica no Brasil começou em meados do século XX e o seu crescimento em termos de rede pública de ensino se deu apenas no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Hoje, a educação brasileira se encontra em um momento de avaliações e debates sobre o sistema de ensino e a qualidade do serviço oferecido para a população. O país ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados pelo Programa Internacional, o PISA. Mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o IBGE.
O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% da população, segundo o IBOPE. 34% dos alunos que chegaram ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler. E 20% dos jovens que concluíram o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. É isso aí, educação no Brasil, né? Nós efetivamente não podemos nos orgulhar do sistema de ensino que o Brasil oferece. E olha que educação pode fazer toda a diferença em nosso país. Será que é tão difícil se dar prioridade a essa questão? Por que nossos governantes não conseguem priorizar a educação, embora no discurso a gente sempre ouça a mesma questão? Hoje, aqui no Cabeça para Cima, a gente quer refletir com você sobre os desafios da educação. Recebo aqui no estúdio a Rosângela Cope Santana, ela que é psicóloga clínica pela UF e também coordenadora do NEAPSIS, que é o Núcleo de Estudos e Atendimento em Psicologia e Psicopedagogia. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente, conversar conosco no Cabeça para Cima. É um prazer. Eu estou muito contente em retornar, né, e poder falar sobre um assunto tão polêmico e tão interessante, né? Verdade. Que gira em torno das questões da educação, do ensino, né? Uhum. Eu agradeço por estar aqui novamente. Obrigadão, tá? Por estar aqui com a gente. Também conosco a Clarissa Cunha Mello. A Clarissa, ela é fonoaudióloga, é orientadora educacional na Unidade Integrada Garriga de Menezes. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para conversar conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E completa o nosso time de hoje a Tânia Bastos, a Tânia que também é pedagoga especializada em supervisão pedagógica e pós-graduada em psicopedagogia e gestão e também em supervisão educacional. Ela é também supervisora pedagógica lá na Unidade Garriga de Menezes, Garriga Menezes, aliás, né? De Menezes. Garriga de Menezes. De Menezes, Isso. Tá. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Nada, também, eu que agradeço, tá? né? Para a gente estar aqui batendo esse papinho, né? Sobre um assunto tão importante, né? É incrível, né? Porque a gente sempre ouve. É um bom momento para a gente falar sobre isso, porque além das grandes questões que surgem sobre educação, né? A gente está aí num momento de definição política no nosso país. E a gente vê que sempre esse é um tema de campanha, promessas são feitas a respeito de educação, mas educação está longe de ser uma prioridade no nosso país, né? Vocês todas são envolvidas com esse tema. Como é que vocês veem a questão da priorização da educação? Na verdade, muita coisa tem que ser mudada, né? Acho que, assim, na verdade, tem que haver um grande interesse, né, para fazer algumas mudanças. E essas mudanças, elas não são imediatas, né? Então, eu acho que, no fundo, os políticos, eles não têm grande interesse naquilo que não vai aparecer tão rápido, né? Então, eu acredito que seja muito por aí, né? Porque é um investimento e é investimento a longo prazo e isso não tem muito interesse, né? Os números estão aí, né? Os números comprovam que tanto a educação quanto o alcance, né? Essas crianças, né? A inclusão dessas crianças na escola é algo ainda muito pouco significativo aqui no Brasil, né? Então, eu acho assim que um país que procura ser sério, uma das questões que ele deveria priorizar é a educação. E a gente está sempre vendo, né, nos noticiários os problemas da educação, tanto no centro do país quanto no interior, né, o problema da própria escola, da instituição em si, né, dessas crianças estarem na escola, né, e se manterem lá, né, o índice de saída dessas crianças, né, muito cedo das escolas, não completam o ensino médio. Então, quer dizer, o que poderia estar por trás disso tudo, né, fora essas questões que a gente coloca aqui como as questões políticas, né, como a Clarissa falou, que é aquele interesse que apareça de imediato um resultado, mas também assim, como esse ensino tem se dado
de maneira a ser interessante essa criança estar naquele meio ali aprendendo. Por que esse conhecimento? Para que esse conhecimento? Né? Eu acho que é um aprendizado significativo, né? É das questões que a gente mais levanta, né? Porque é um estudo, um ensino que ele seja de qualidade, que ele faça sentido para o jovem. Hoje a gente olha o mercado de trabalho, não tem nada a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver, né? A gente olha o mercado de trabalho, você às vezes busca profissionais, você não encontra profissionais capacitados. A gente olha para, especialmente jovens, né? Porque é a geração, essa questão do resultado de curto, médio e longo prazo, muitas vezes jovens que eles não sabem ler. Eles sabem olhar aqui, mas não sabem ler. Concordância gramatical péssima. Por quê? Por que esses fatores, eles não mudam? E onde é que a gente vai chegar se não tiver uma mudança, filha? É o que a gente chama de analfabetismo funcional, né? E a questão do letramento. Né? Então, assim, se não houver na base um investimento significativo, nada vai... Se não, ali no início, né, na questão da alfabetização, você não tiver realmente um investimento para que se tenha uma alfabetização de fato... De qualidade. De qualidade, né? O resto do processo escolar não vai funcionar, né? Então, como a gente vê esses jovens que chegam à universidade sem saber escrever bem, né? E isso é muito assustador, inclusive em universidades particulares. Sem dúvida. Né? Que não deveria ser, mas a gente tem um grande número de alunos. E que investimento é esse, né, também, que os profissionais, né, que estão lidando com essas crianças, né, eles têm, né? Porque eles fazem hoje uma faculdade, mas não tem uma qualidade, né, de informação para que a gente possa estar lidando, né, de fato, com essa alfabetização aí, né? Eu vou tentar reproduzir aqui um trechinho de um texto de Rubem Alves, que ele diz assim: há escolas que são asas e escolas que são gaiolas. Escolas que são gaiolas, elas existem para que os pássaros aprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controles. Eles deixaram de ser pássaro, porque a essência do pássaro é o voo. Então, eu acho que tem uma questão que você tocou aí que é imprescindível. A motivação que está por trás dessa instituição de ensino e que vai chegar até esse aluno. Porque, veja bem, se um aluno parar para pensar no destino dele, no futuro dele, ele vai se deparar com um país que não tem muita organização quanto a isso, né? Há um inesperado muito grande. O que eu vou ser, o que isso daqui vai servir para mim, qual o retorno que isso vai me dar. Então, a insegurança, principalmente no adolescente, é enorme. Porque o adolescente, hoje em dia, ele está acostumado a imediatismo muito grande. Não só o adolescente, nós, né? Estamos vivendo numa sociedade informatizada, onde eu penso, eu quero e logo eu tenho, né? Então, assim... Essa competição... E se não tiver, eu mudo. Se não tiver, eu mudo. Eu excluo, eu compartilho com o outro. É descartável, né? Então, a questão da motivação, ela é muito importante, porque se a gente for pensar o que é o aprendizado, né? O que é esse mecanismo, como que a gente aprende, né? Assim, num processo de aprendizado, de desenvolvimento infantil, a gente poderia colocar 3 questões muito importantes aí. Num extremo, a hereditariedade. No outro extremo, o ambiente. E ali, o sujeito. Né? Esse ambiente, ele pode ajudar, traumatizar, prejudicar, né? E estaria ou alavancar, né? Ou alavancar, ajudar, né? Ajudar. Então, estaria o sujeito ali lidando com toda a sua hereditariedade, com toda aquela informação que ele vai receber na escola e de que maneira essa informação vai ser dada a ele para que essa motivação apareça e para que ele sinta vontade de estar ali estudando. Eu acho, Rosângela, né, que eu acho que tem muito a ver com o porquê que eu estou ali, né? O porquê que eu estou aprendendo isso, para que ele vai me servir, né? E como que eu aprendo. Exatamente. Eu acho que falta essa informação até dos profissionais, né, ao lidar com esse grupo, né, com essa criança, de mostrar para ele o porquê que ele está aprendendo aquele determinado
conteúdo, né? E isso tem muito a ver com uma questão também muito importante nesse assunto de educação, que é a nossa educação ter um sistema fracionado de ensino. Em fracionando o ensino, aquele aluno que está ali tem uma noção fracionada da realidade. Perfeito. Tá? Então, quer dizer, um filósofo muito importante, né, um antropólogo, que eu também gostaria de trazer aqui para a nossa conversa de hoje, é o Edgar Morin. Inclusive, ele esteve participando da Conferência Internacional, né, de Educação, onde ele toca nessa questão dessa partilha de conhecimento, né? O nosso ensino está fracionado, ele está dividindo. A matemática, uma gaveta da matemática, uma gaveta para português, uma gaveta para história, uma gaveta para geografia e etc, né? Então, até que ponto esse ensino fracionado vai nos levar a uma noção de todo, que eu acho que é imprescindível para a sociedade em que nós estamos vivendo. Perfeito, né? E é o que a gente diz. Qual a importância de um aluno aprender quais são os afluentes do Rio Amazonas, por exemplo? Qual a aplicabilidade disso aí? Qual a importância dele? Então, tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo, mas eu queria voltar refletindo um pouquinho com vocês. Como é que está, então, o nosso sistema de ensino? Qual a idade para uma criança ter acesso à escola? Qual a idade certa para ela começar a ler, por exemplo, né? A gente vê que crianças, a grande parte das crianças brasileiras, na 5ª série, elas não conseguem ler ainda, não estão alfabetizadas. Quais são as propostas pedagógicas desse processo de iniciação do ensino-aprendizagem, né? E queria também falar um pouquinho sobre qualquer um pode ser professor. O que é essa figura tão falada, né, do professor? Qual é o perfil de alguém que pode efetivamente ser chamado de professor? Em qualquer nível da escola, né? Em qualquer nível da escola. Vamos para o intervalo, mas a gente volta já já. Cabeça pra cima. Está começando mais um Antenados